Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horas você vai ver esse vídeo, mas trago aqui para vocês situação de aprendizagem 4. Uma coisa que eu peço a vocês que façam as atividades aí propostas e não somente assistam o vídeo. Por que eu estou insistindo nisso? É um tópico de geometria, é uma situação de aprendizagem que visa geometria. Ou seja, se você não construir, você não compreende. Você pode até entender a minha explicação através do vídeo, mas você não consegue entender o que está ali proposto. Então, para a gente começar essa discussão, o que vocês entendem por ponto médio? Caso você não se lembre, ponto médio é um ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Tá? Qual é o seu entendimento sobre o termo segmento? Para você que não se lembra dessas definições, segmento a gente pode entender como uma reta limitada por dois pontos, digamos assim. Como vocês sabem, né? Uma reta ela passa por dois pontos e ela é infinita. Ela não tem um limite no final, ela não tem um limite no começo. Ela é infinita. O que significa isso? Que a gente vai pegar na hora de representar um segmento, como sendo ela tem um ponto no começo, um ponto no final, ela se limita ali. Isso é um segmento. Então, que recursos você usaria para representar o ponto médio de um segmento de 9 centímetros? Então, gente, antes de responder essa pergunta, vocês precisam pensar no seguinte: como construir um segmento de 9 centímetros? Simples, pega a régua, traça lá os 9 centímetros e depois divide ao meio. Claro que você, no primeiro momento, provavelmente vai pegar, dividir 9 por 2, ela que é 4,5, e marcar ali com a régua. Mas e se falassem para você que você vai usar apenas a régua e o compasso? E que para marcar essa metade você vai ter que usar o compasso. É aí que entra a nossa atividade 1, construindo a mediatriz. A mediatriz de um segmento é o conjunto dos pontos que equidistam das extremidades do segmento. Pausa aí, o que significa a palavra equidistante? Tá? O que significa a palavra equidistante? A mesma distância, ou seja, cada um destes pontos aqui tem a mesma distância do ponto A e do ponto B ao mesmo tempo. Então, do F, se você pegar uma régua e medir até o que o B, vai dar uma distância do F até o que o A vai dar a mesma distância. E assim com todos estes pontos aí. Esta reta que passa pelo ponto médio, que une todos os pontos equidistantes de A e de B, significa que se ele é equidistante, ele está na metade do caminho entre os dois. Então, a reta que une todos os pontos equidistantes dos pontos A e B é a mediatriz do segmento AB. Então, você precisa ter em mente isso. Esta reta aqui, ó, todos esses pontos têm a mesma distância do A e do B. E aqui no meio, esse ponto que não está marcado é o ponto médio. Este é um segmento, tá vendo? Começa no A, termina no B. E isso é um segmento. Isso aqui é uma reta, mas ela para aqui porque a nossa representação acaba. Mas aqui no meio, nós temos o ponto médio dessa situação, que é a mediatriz, a reta mediatriz que a gente fala. É a reta que passa exatamente no ponto, na metade do segmento AB, ou qualquer outro nome que esse segmento receba, e passa por todos e passa pelo ponto médio também. Tá bom? Então, repetindo, a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento e todos os pontos que dela fazem parte são equidistantes às duas extremidades, no caso aqui, o segmento A e o B. Tá ok? E a atividade pede para que a gente construa uma mediatriz. Vocês vão pegar a régua de vocês no caderno ou até na apostila mesmo, não sei se nada de vocês cabe. Traça um segmento qualquer com a régua. Vocês vão pegar o seu compasso. Aqui, ó, ponta seca aqui no A. Abertura maior do que o B, ou seja, você vai abrir o compasso de uma forma que a outra ponta vem aqui perto do B. Não precisa ser exatamente no B, mas pode ser perto. Fez isso, volta lá no A, ponta seca aqui, ó. Traçou. Fez um tracinho aqui, girou, fez um tracinho embaixo. Mesma coisa aqui no B, ó. Ponta seca no B. A abertura maior do que a metade do AB. Vem aqui no P, ó. Traçou aqui.
E depois que marcou estes dois pontos de intersecção do arco, você vai pegar a régua e traçar uma reta. Esta reta é a reta mediatriz do segmento AB. Esses pontos P e ponto Q a gente nomeia depois, pode ser qualquer outro nome, tá? Tem alguns padrões, mas pode ser qualquer nome. A gente dá um nome para esses pontos, que ó, este ponto de intersecção entre dois arcos que você riscou são outros pontos, é o que a gente vai usar para traçar nossa mediatriz. Tá ok? Então, resumindo, o conceito de mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio do segmento AB, ou seja, ele divide o segmento ao meio, qualquer tipo de segmento, não necessariamente AB apenas, tá bom? Atividade 2, a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo, que os divide em dois ângulos congruentes. Primeiro de tudo, o que significa a palavra bissetriz? Bissetriz é uma reta, semirreta porque ela tem começo, mas não tem um fim. Tá? Ela tem origem no vértice deste ângulo aqui, por exemplo, ó, o ângulo OA. Primeiro a gente tem esse segmento, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. Pegar o compasso, abrir num segmento maior, não necessariamente maior do que a metade, igual foi para a mediatriz, mas é um segmento que vai nos dar essa característica aqui, ó. Abrir o compasso, ponta seca aqui no O, vai até o C, fez isso aqui, ó, vai traçar uma semicircunferência aqui, ó. Depois você vai nesse ponto C, que cortou aqui, ó, ponta seca aqui no C, abertura igual que você fez aqui, marcou, vai te dar um novo ponto. Aí você traça outra reta aqui, ó. Formou o ângulo BOA. Por que que eu tenho esse circunflexo aqui no O? Porque é o vértice deste ângulo, tá? Aí para fazer a bissetriz, o que que você vai fazer? Ponta seca do compasso em C, qualquer abertura e trace um arco. Aqui onde tá vai se formar o ponto D, tá vendo? Com a mesma abertura, você vai lá no outro ponto, que aqui chamou de C1, traça outro arco. Este novo ponto que ficou aqui é o que vai unir o vértice do ângulo. Aqui, ó, isso é a bissetriz. Repare que se você quiser fazer uma pintura aqui, ou dar uma decorada aí, vai ser exatamente a metade, cada um desses lados aqui, ó, a metade do espaço ocupado. Ok? Então, ó, traça a semirreta OD. Essa semirreta é a bissetriz do ângulo BO. Mais uma vez eu repito, bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. A mediatriz divide o segmento em duas partes iguais e a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Da mesma forma que falei para a mediatriz, você só vai conseguir entender isso se fizer aí no seu caderno, se você verificar isso que está sendo passado. Muito provavelmente você vai errar nas primeiras vezes, mas é exatamente isso que vai dar a precisão da construção, é exatamente isso que vai te ensinar o que significa. Você vai precisar fazer isso o tempo todo na sua vida? Não, mas é extremamente importante que você saiba o que é, para que você saiba lidar quando vê uma situação que apareça que exija isso. Atividade 2.2. Construa um segmento AB e trace a mediatriz deste segmento. Encontre N, o ponto médio do segmento AB, trace a mediatriz do segmento AN e a mediatriz do segmento NB. A construção de vocês deve ficar algo desta forma aqui, ó. Primeiro marcou o ponto A, marcou o ponto B. Traçou-se a mediatriz dos dois. Isso tá assim, não está aparecendo aí os riscos do compasso, porque eu fiz no computador, porque não daria para eu usar o compasso aqui, né, gente? Então aqui vocês vão construir a mediatriz do mesmo jeito, vai sair esse primeiro segmento. É o ponto N que ele está dizendo aí. Depois, o segmento AN, vocês vão traçar a mediatriz deste segmento AN. E o segmento NB, a mediatriz dele deve ficar com essa cara aí, a construção de vocês. Nomeiem, tá? Para não se perder. Então, a mediatriz do segmento AN, mediatriz do segmento BN. E aqui tem outra observação importante aqui, ó. A mediatriz sempre forma com o segmento um ângulo de 90 graus. Tá? Que é um outro indicativo de que isso foi medido ao meio. Porque aqui tudo é 180, então a metade, 90 graus. Tá ok? Espero que sim, gente. Vamos lá. Próxima atividade.
Construa a bissetriz dos ângulos de 90, 60, 45 e 60 graus, usando o algoritmo passo a passo. O que é este algoritmo passo a passo? Este aqui, ó. Só que essa atividade eu teria que estar aí para acompanhar a construção de vocês. Então, uma sugestão que eu dou é que vocês utilizem o transferidor para montar estes ângulos e depois para construir as bissetrizes vocês usem esse procedimento com compasso. Tá ok? Lembrando que o transferidor, se vocês não souberem como usar, eu vou colocar o link de uma aula que eu gravei para outra escola, como usar o transferidor, que apesar de ser outro material, a explicação é a mesma, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo este ângulo. Então, pessoal, esse foi o vídeo para essa situação de aprendizagem 4. Volto a dizer, o único jeito de você entender melhor, compreender melhor isso, é colocando a mão na massa. Pegando seu compasso, pegando seu caderno, sua apostila e fazendo a atividade que está sendo pedida. Bom trabalho para vocês. Até logo, meu povo.